Cordial boa noite a todos. Uma alegria muito grande poder receber os irmãos que aqui estão no nosso momento de culto, nosso 16º domingo após Pentecostes, e poder celebrar, entre tantas coisas, a graça que nós tivemos, mais um aniversário da nossa pátria, também a oportunidade de estarmos reunidos e também lembrar do nosso batismo. A gente saúda de uma forma muito especial também os familiares do seu Almir, que estão conosco. A gente quer fazer um momento de ação de graças no nosso culto de hoje e queremos dizer que estamos felizes com a presença de todos aqui conosco. Os amigos que estão em casa, sintam-se acolhidos em nossa comunidade, no nosso momento de culto, e que possam ter também um abençoado encontro com o nosso Deus no dia de hoje. Que Deus conceda a todos nós um abençoado momento de encontro com Deus, neste 16º domingo após Pentecostes. Nós queremos iniciar nosso momento de culto cantando um louvor que vai ser projetado, tocado e com a letra para que nós possamos acompanhar. É uma oração pela nossa pátria. Nós conhecemos bastante. Vamos invocar a presença de nosso Deus? Quem puder, coloque-se de pé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a cada momento de confissão, nós renovamos o nosso voto batismal. Queremos nos dirigir a Deus, então, nosso Pai, e confessar os nossos pecados e pedir que Ele nos perdoe os nossos pecados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Confessemos nossos pecados com as seguintes palavras. Sim, onipotente Deus, reconheço que sou pobre, miserável, pecador. Te confesso todos os meus pecados, iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno.
lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Sim, meu filho, sou misericordioso, diria Deus. Recebeste o batismo. Naquele momento chamei-te pelo meu nome. Tu és meu. Por isso, através do meu servo, chamado e ordenado, te anuncio a minha graça. Por isso, queridos irmãos, em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, anuncio a graça de Deus a todos vocês e perdoo os pecados, os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo 119, versículos 1 a 9, que nós lemos de forma responsiva. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo, pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor, pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. Senhor, proteges que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pelos meios da graça, em especial pelo santo batismo. Que este meio nos regenere continuamente pela ação do Espírito Santo, que juntamente contigo e o Pai é um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, podemos tentar? Isaías 50, 4 a 10. Sim, por favor, Marina. Ó Senhor Deus, me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados todas as manhãs. Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim. Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar, que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruirão. Escutem vocês que temem ao Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andarem é escuro, sem nenhum raio de luz, confie no Senhor. Portanto, a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo
que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará este castigo. Um sofrimento horrível os espera. Obrigado, Marilene. Aqui nós temos um texto daqueles que nós chamamos de messiânico, onde trata de uma forma muito clara a respeito de Jesus, onde ele coloca como todos os maltratos que ele veio a sofrer lá na cruz em nosso lugar. Mas ele diz que ele não fica envergonhado por isso, mas ele defende a nossa causa. E aí nós também podemos dizer aqui, alguém quer me processar, alguém quer me acusar, de nada adianta, porque nós sabemos, através de Romanos, que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queremos agora acompanhar a leitura da Epístola, Novo Testamento, Tiago, carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocaram um freio para que nos obedecessem, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. E isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, com o fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ok, obrigado, Fabiano. Nós aqui temos uma das orientações, né, de Tiago quanto ao nosso uso, né? E ele coloca de uma forma muito concreta como a gente pode, né, errar na vida. E ele usa, então, uma forma muito clara para mostrar, né, que a nossa língua é uma das grandes fontes de erros, né? E aí nós podemos até discutir sobre os mandamentos, né? Aqui ele diz, olha, vamos tentar dominar a língua para que nós não caiamos, né, no pecado do 8º mandamento e assim por diante. E que nós possamos sempre olhar e usar a nossa boca para proferir bênçãos e palavras agradáveis àqueles que nos cercam, palavras de consolo e de ânimo, e não de maldição. É um tempo propício para exercitarmos isso, especialmente no contexto que estamos vivendo. Queremos cantar Jesus e Aliança. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar.
Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Quem puder, coloque-se de pé, queremos fazer a leitura do Santo Evangelho. Glórias a Ti, Senhor. Marcos 9, 14 a 29, onde lemos: Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que vocês estão discutindo com eles? Um homem estava na multidão e respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito o ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, esfumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Deste texto nós lembramos a questão da fé, né? Como este pobre pai chega diante de Jesus e diz que crê e que queria ter mais fé ainda. E então, a partir daí, Jesus o fortaleceu na fé, curando também o seu filho. Nós queríamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico, agora que ouvimos a leitura do Santo Evangelho até aqui. Glórias a Ti, ó Cristo. Confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar? Cantemos o próximo hino. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal.
Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe enquanto meditamos na sua santa palavra. Nós estamos revendo o Catecismo Menor, né? Esse nosso livrinho que serve de orientação para a instrução de confirmandos, também para a profissão de fé. E muitas das ideias que eu tenho utilizado são deste livro, do professor Prunzel, que trabalha os catecismos de uma forma muito bonita também. E a partir, então, destes estudos, estamos revendo aqueles fundamentos da nossa vida de fé. E aqui algumas fotos, né, de alguns momentos aqui na comunidade, de crianças que foram trazidas ao batismo, ou melhor, de pessoas que foram trazidas ao batismo, porque ali ao centro nós temos também a dona Zomara, né, 69 anos ela tinha quando recebeu o santo batismo. Então nós queríamos rever o catecismo e hoje olhar de uma forma muito particular o santo batismo. Nós já falamos, vocês lembram, né? A primeira parte do catecismo, os mandamentos. Nós olhamos também, não lembram mais? O credo, o Pai Nosso e hoje então o batismo. E aí nós olhando para esta parte do catecismo, a parte 4, nós podemos olhar que nós estamos, a partir do nosso batismo, confessando a nossa fé nele. Nós lembramos do primeiro mandamento que nos diz que temos um Deus, aquele que nós queremos usar bem o nome dele, no segundo, e queremos prestar culto, que é o terceiro mandamento, e a partir deste relacionamento íntimo com Deus, a gente se relaciona com os demais irmãos, ajudando-os nas suas necessidades. Bem, aí depois nós confessamos, como nós dissemos agora há pouco no credo, confessamos a nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é todo-poderoso, também é o nosso Pai Nosso. E assim Ele quer nos atrair carinhosamente para nós nos achegarmos diante dele, feito aquele pai angustiado com um filho enfermo, dominado por um espírito mau, e então ele se achega diante de Jesus, e Jesus pergunta se ele tem fé, e ele diz, sim, tenho fé, mas aumenta a minha fé. E então Jesus lhe estende o fortalecimento da fé por meio da cura do seu filho. Sim, nós conhecemos este Deus do primeiro mandamento, naquele nós cremos nele, e então nós sabemos que este Deus nos recebe na fé, hoje por meio da palavra e dos sacramentos. Particularmente hoje conversamos então, sobre o batismo, né? Mas o batismo a gente entende e crê que é um sacramento. Sacramento é o que no nosso entendimento, no entendimento bíblico cristão luterano. Sacramento é um ato que é instituído por Deus. Então, eu costumo brincar nos cursos de batismo, né, que o pastor não briga com a esposa em casa, sai inventando moda. Não. Né? Quem é que instituiu o batismo? O próprio Senhor Jesus. Para quê? Para que, ao estar ligado com uma palavra, que não é uma palavra simples, mas a própria palavra de Deus, juntamente com este elemento visível que nós utilizamos no batismo, que é a água, nós tenhamos o perdão dos nossos pecados pela fé que o batismo cria no coração de quem é batizado. Então nós temos aqui, quando nós queremos falar de sacramento, nós olhamos para essas dois fatos, duas instituições divinas que nós conservamos em meio à nossa igreja, que é o santo batismo e a Eucaristia, a Santa Ceia, que falaremos noutra oportunidade.
E aí nós percebemos que o batismo é um sacramento, pois ele é instituído por Deus, especialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 16 a 20, lá no versículo 19, diz que Jesus falou aos seus discípulos, antes de subir aos céus, que ele tinha toda a autoridade, e então encaminhava os discípulos a irem por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, instituído por Jesus, ligado à palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem um elemento visível, que é o elemento da água, e que nós vamos ver em outras partes bíblicas, que ele nos dá o perdão dos nossos pecados. E aí sempre nós temos a discussão sobre qual é a idade para batizar. Vocês viram que nós batizamos crianças ou adultos. Não tem idade certa, porque o batismo é para pecador. E se é para pecador, é para todos nós, em todas as idades. Daí porque nós, enquanto igreja cristã, batizamos também crianças. Por quê? Porque crianças, por incrível que pareça, não são anjinhos. Anjo é anjo e gente é gente. E criança é gente como a gente. Né? E a gente sabe que todas as gentes, todas as pessoas, são concebidas em pecado. Todas as pessoas têm os seus pecados, a natureza pecaminosa herdada desde Adão e Eva, e por isso, como salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Talvez aí seja a prova mais cruel, mais dura, mais realística de que criança tem a condição de pecadora, pelo fato de crianças também morrerem, para a tristeza dos pais, para a tristeza de todos nós. Para que nós possamos estender a elas também a graça e a misericórdia de Deus, foi que Jesus deixou o santo batismo. Com uma criança eu não consigo conversar e explanar a palavra como estou falando com vocês agora. Mas o que para mim é impossível, para nós, seres humanos, nas nossas limitações, é impossível, para Deus é possível. Então o seu Espírito Santo entra e age como um instrumento nesse sacramento de regeneração, também na vida das crianças, operando a fé naquelas que recebem o santo batismo. Então, na nossa igreja, nós batizamos crianças ou adultos, quando não tenham sido batizados ainda, tenham alguma dúvida quanto ao seu batismo, ou tenham vivenciado um batismo, ou algum rito numa religião não cristã, então podemos, e assim o fazemos, um batismo. Nós não somos adeptos do rebatismo, porque batismo há uma só fé, um só batismo para a vida dos cristãos, diz a palavra de Deus. Por isso, nós então mantemos o batismo único em criança ou em adulto, desde que na forma correta e conforme a palavra de Deus. Então, revisitamos esses conceitos básicos. Nós queremos também olhar para o batismo como uma água compreendida no mandamento divino e ligado à palavra de Deus. Assim Lutero define no catecismo, nas duas primeiras partes. Podia convidar o João Vitor para falar para nós sobre isso, né, João Vitor? Não? Vocês já falaram aqui, quando na instrução de confirmandos, né, eles falaram todas as partes do catecismo, né? E não sei se foi essa uma das tuas partes, mas enfim, os 4 meninos naquela oportunidade vieram falar para nós sobre essas coisas. E o batismo, diz Lutero, é água compreendida no mandamento divino e ligado à palavra de Deus. Logo, é algo que tem poder em si, não pela água, mas pela palavra. Santo Agostinho dizia que nós tendo a palavra e o elemento visível, nós temos aqui um sacramento. Né? E o elemento visível, no caso do batismo, é a água, e o poder do batismo é justamente a palavra que atua. Né? Atua para quê? Para operar, para dar remissão de pecados, perdão dos nossos pecados. E aí, de novo, a questão do batismo infantil. É claro que criança não assalta um banco, eu gosto também de usar esse exemplo, né? Mas traz em si a pecaminosidade da sua natureza humana. Né? Não há justos sequer, diz a palavra de Deus. Assim como também não há menção sobre a idade, sobre que deveria ser feito o batismo. Jesus, mandando batizar todas as nações, obviamente compreendia também aí todos os pecadores, e entre estes as crianças, e para eles é a salvação. Então,
o batismo dá remissão dos pecados, livra do pecado, livra da morte, do diabo e da salvação. Então, quando nos livra da morte, do diabo e da salvação, nós nos alegramos por termos sido batizados. É aqui uma pequena palavra, e os irmãos aí, familiares do seu Almir, eu soube, conversando com o Ricardo, né, que o vosso pai havia baixado as águas e congregava, né, na igreja quadrangular. Então, nosso testemunho de que a fé em Jesus Cristo, operada no seu coração, também serve para estas coisas, para nos livrar da morte, não física, mas eterna. E é isso que nós trazemos quando nós enfrentamos momentos de morte, de despedida, de luto. Trazemos para nós a certeza da salvação que Cristo nos oferta pelos meios da graça. Né? Então, essas coisas são dadas a quantos creem, conforme dizem as palavras e promessas de Deus. Por exemplo, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. E aí temos essa promessa maravilhosa a todos nós que somos batizados, de que temos em Cristo, pela fé, através do batismo, a salvação e a vida eterna. De onde vem o poder do batismo? Bem, eu já de certa forma me antecipei, né? Vem desta palavra de Deus, da palavra, da Bíblia, onde Deus fala conosco, onde Deus nos chega ao coração. Da palavra de Deus que está unida com a água, diz Lutero, e a fé que confia nessa palavra de Deus unida com a água. Aqui está então o poder do santo batismo. O batismo não nos limpa de uma sujeira física, né? Externa, mas nos livra e nos purifica da velha natureza que se opõe a Deus, para nos dar uma nova natureza, fazendo de nós uma nova criatura. Então, o poder do batismo, bom, desculpe, aqui já me antecipei, né? O poder do batismo não está na criança, assim como também não está no adulto, nem no pastor, ou em quem celebra o batismo, quem realiza. O pastor é apenas um instrumento, né? Mas não, o poder não está na criança, não está no adulto, mas está em aquele que oferta o batismo, que é o próprio Deus. É Deus que em sua graça e misericórdia nos deixa este meio da graça. Quando nós vamos para o centro, nós pegamos um meio de transporte, um ônibus, um táxi, um Uber, enfim, né? Assim, para que lá nós cheguemos ao centro. Quando nós queremos receber a graça de Deus, Deus oferta também os seus meios, né? E neste caso, os meios de nós recebermos a graça de Deus, ou de Deus fazer chegar até nós a sua graça, são justamente os meios da graça, a palavra e os sacramentos, batismo e santa ceia. Então, vejam que o poder do batismo não está na criança nem no adulto, mas na palavra de quem nos promete dar estas coisas, uma nova vida, é justamente Deus, que faz da água do batismo, água cheia de vida, cheia de graça, e um lavar de renascimento. Lembram daquele texto de Jesus que se encontra com o já idoso Nicodemos? E aí Jesus disse, olha, tu tens que nascer de novo. Ele disse, mas como eu sendo velho vou poder entrar na barriga do meu pai? Ele disse, quem nasce da carne é da carne, quem nasce do Espírito é o Espírito. E aí ele se reportava ao batismo como um ato de lavar e renascer no Espírito Santo, como diz Tito, capítulo 3, versículos 1 a 8. Então é um lavar de renovação, de regeneração, de geração de nova, por meio da ação do Espírito Santo, que vem a nós no santo batismo e atua em nosso coração. Assim, então o batismo significa uma força divina para diariamente, nós falamos em afogar, afogarmos o velho homem. Não é o homem velho, não vamos confundir nenhum que está em uma idade mais avançada, não, é brincadeira agora, falando sério de novo, é o velho homem, aquela velha natureza que se opõe a Deus, que não quer vir no culto no final do dia, que não quer lembrar da importância de Deus em sua vida. Mas então, quando lembramos que somos batizados, que cremos em Jesus Cristo, que temos um Pai gracioso que nos acolhe na sua casa e quer nos presentear mais uma vez com a boa nova do perdão, com a boa nova da sua misericórdia, nós queremos então viver diferentemente. Deixamos de lado as coisas ruins, os nossos pecados,
Por contrição e arrependimento, confessamos os pecados, como fizemos aqui logo no início do culto, sepultando com Cristo na sua morte o nosso pecado, os nossos maus desejos, sepultando com Cristo na sua morte os nossos maus desejos, para que a partir então do nosso batismo tenhamos uma ressurreição do próprio Cristo em nós, que diariamente ressurja em nós também um novo homem, que viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente, conforme Romanos 6,4. Então vejam como o batismo atua na gente, atua de uma forma que nós possamos sempre ser renovados a cada momento. Por isso eu gosto sempre de dizer que batismo não tem prazo de validade. Nós vamos no mercado, uma das primeiras coisas que a gente faz quando pega um produto é olhar a validade, para ver se ele está ainda em condições de uso. O batismo não tem prazo de validade. O batismo Deus deixou para nós sempre nos lembrarmos dele. Aí às vezes as fotos fazem uma grande diferença. Pelas tantas alguém revira os álbuns e eu fui batizado. E como é bom saber disso. Saber que fomos batizados, inseridos na presença de Deus, e assim como filhos amados que de repente nos desgarramos, podemos voltar à casa do Pai Celeste feito o filho pródigo. Vocês conhecem a história do filho pródigo. Ele larga tudo e vai para o mundo, se perde todo o que ele tinha pedido de herança ao pai, de certa forma desejando que o seu pai estivesse morto. E então, quando cai em desgraça, quando cai em si, ele disse: vou voltar para casa. Pelo menos lá eu não preciso comer a comida dos porcos. Eu quero ser pelo menos um empregado. E ele chega perto e o pai já o abraça, não quer saber de nada, simplesmente manda preparar uma festa e diz: ele estava morto e agora vive. Assim, quando nós nos lembramos do nosso batismo, nós nos recordamos que podemos estar acolhidos mais uma vez na casa de nosso Deus. Por isso o batismo não tem prazo de validade. Ele está sempre agindo em nós, porque é graça de Deus para nós e em nós. O batismo é Deus nos tomando para si, nos pegando, dizendo: tu és meu, tu é meu filho. O diabo fica de lado, tu não tem poder mais sobre ele, pecado você não vai mais acusá-lo, e a morte não vai mais ter poder sobre ele, sobre ti, porque agora tu és meu filho, perdoado, regenerado, e em fé, reservado para a vida eterna, junto de mim na eternidade, porque Deus no batismo nos toma para si, nos faz seus filhos, pela fé em Jesus Cristo, conforme Gálatas 3, 26 e 27. Por isso então é bom saber, é bom saber que fomos e somos batizados. E é bom saber que nós somos então filhos de Deus pela fé criada em nós, em nosso coração. Cuidemos para não perder essa fé e sempre aprender e ensinar aos nossos filhos o que deve guardar no coração. Tudo o que Deus tem ordenado, como bem resumido no nosso catecismo. E como Jesus institui lá no Santo Batismo, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que lhes foi ordenado. E aí então nós também podemos olhar para as leituras de hoje, como o Tiago fala. Tiago nos diz que uma vez que nós somos regenerados, restaurados, nós então controlamos a nossa língua, conforme nós aprendemos no 8º mandamento, que diz lá: não fofocarás, não dirás falso testemunho, Eu gosto sempre de atualizar para ficar mais fácil os nossos ouvidos, Então, de uma forma muito particular, nós olhamos para esse pecado muito comum em nós, mas que também nos afasta de Deus, de modo que nós usemos este instrumento, essa parte do nosso corpo para proferir bênção e maldição, para lembrar que somos e fomos batizados, a nós e os outros também, de modo que venhamos a abençoar os outros e não a amaldiçoar, porque os outros também são criaturas divinas, com igual valor e dignidade diante de Deus, também a partir do seu batismo. A partir do batismo nós somos e também queremos viver como novas criaturas que Deus quer
de que vivamos na sua presença. Olha aqui, puxa. Então, concluímos que sim, é bom, é muito bom termos sido batizados. Como é bom vermos aquelas crianças sendo batizadas, aqui uma outra também foi batizada. Cadê a Dinda? A Marley estava por aí, eu vi a Dinda ali, né, Marley? Acho que é Maria Clara, acho que é. Oi? O Luquinhas, o último foi o Luquinhas, cadê o Lucas? Isso, lá embaixo, isso, obrigado. Eu estava procurando, tem mais umas duas crianças que eu batizei aqui, né? Mas eu não encontrei as fotos, né? E essa foi de fato lá na casa, em plena pandemia, né? Deus foi gracioso, permitiu que nós tivéssemos esse momento lá. Então, Isaías também nos lembra que, uma vez tendo sido batizados, Isaías diz um texto messiânico, ele trata de Cristo, e aí nós sabemos que Deus em Cristo diz: animem os cansados para que deem atenção à vontade de Deus, com entendimento e sem revoltas. Queridos irmãos, mais uma vez, da família do seu Almir, vocês que viveram esse momento difícil, poderíamos dizer de cansaço, pelos cuidados exigidos pelo seu Almir nos seus últimos dias, pelo sofrimento envolvido na despedida, pelo sofrimento envolvido no vê-lo sofrer, no ver a vida se esvair, a vida física se esvair por entre os dedos, poderíamos assim dizer. Deus quer animar vocês. Deus quer animar vocês com a graça que Ele estendeu ao seu Almir por meio do sacramento do santo batismo, por meio da palavra que Ele ajudava a levar a vida das pessoas, junto com sua mãe, falecida também. Animem-se, pois Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando a nossa impossibilidade humana se depara com a morte que não tem a última palavra, mas Cristo, que é a ressurreição e a vida, esta sim é a última palavra para nós, então a gente pode se sentir renovado, animado, e agradecer a Deus por termos tido o privilégio de conviver com o seu Almir, aprender dele bons valores, e acima de tudo o testemunho do amor de Jesus por ele e por vocês também, por cada um de nós. Animem-se então, pois assim Deus quer que vocês se lembrem dessa despedida como um momento onde o nosso Pai Celeste, por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, recebeu o vosso Pai nos seus braços acolhedores. Agora, animem-se e retomem a caminhada de fé e vida que o vosso pai teve, vosso avô, enfim, de modo que vocês possam dar atenção à vontade de Deus, tendo entendimento para não enfrentar este momento com revoltas, mas como quem tem esperança, que diz o apóstolo Paulo. Uma fé que dá esperança, que não se limita a esses dias. E que Deus ajude ajuda a nos manter firmes na fé, livrando de todas as acusações, pessoalmente quando nós nos sentimos pecadores diante de Deus. Sim, o pecado já não pode nos acusar, o diabo já não pode tomar posse de nós, como nós vimos de certa forma ali no Evangelho hoje, aquele menino, ao ser confrontado com Jesus, o espírito é expulso, e nem mesmo a nossa carne, com nossos maus desejos que querem nos afastar de Deus. Não, nada disso pode mais nos acusar ou nos afastar de Deus, porque pelo batismo, nós sabemos que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, e nós estamos em Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que instituiu o santo batismo para crermos nele e sermos salvos. Que assim seja, que assim vivamos, em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Quem puder, coloque-se de pé, vamos cantar o ofertório. Eu te passo, Marina, logo após eu te passo o controle. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em nós e para sempre. Amém. Queridos irmãos, teríamos agora o nosso momento de oferta, que nós deixamos sempre para o
o final do nosso culto. Os irmãos de casa que quiserem fazer a oferta, procurem os integrantes da nossa diretoria. Você sabe que nós estamos com nossa construção e toda a oferta é importante na obra que nós estamos desenvolvendo e para que nós tenhamos um bom lugar para também adorar o nosso Deus. Queremos lembrar também os aniversariantes, né? Primeiramente o nosso país, depois o Lucas, que não está com a gente aqui, nosso filho, meu e da Jane ali, e a Sônia, que também esteve de aniversário, né? Desejamos a você felizes bênçãos de Deus. Também queremos pedir que Deus abençoe nosso culto campeiro, agora de quinta-feira. Queremos agradecer a Deus pela Natália Carvalho, amiga da Amanda, que nós oramos aqui outro dia, ela sofreu um acidente, mas já está em casa, em recuperação, mais prolongada, mas já está, assim, podemos dizer assim, vencendo a primeira parte bem difícil da sua recuperação. Queremos agradecer a Deus por isso. E também queremos colocar em memória o seu Almir Martins. Aproveitamos então para lembrar o seu Almir, neste nosso momento de culto, lembrando que ele nasceu em 12 de março de 1927, congregava na igreja do Evangelho Quadrangular, né? Faleceu agora dia 4, então com 94 anos, 5 meses e 23 dias. Ficando enlutados, o Eduardo, a Suzana, em memória, né? O Fernando, Roberto, a Glaci e o Ricardo e demais familiares e amigos que nós acolhemos aqui, alguns de vocês no dia de hoje, para que vocês se sintam animados a retomarem a sua caminhada de vida. Sempre quando nós nos despedimos de um pai, de uma mãe, certo de que nós fizemos o que era possível, nós podemos lembrar do 4º mandamento e missão cumprida. Então, missão cumprida no sentido de ter acolhido e atendido nas medidas das possibilidades aquilo que lhes foi possível. E que todos juntos possamos render graças a Deus pelo fato de Deus ter cuidado, né, do vosso pai, de modo que ele tenha tido a oportunidade de conhecer a salvação em Jesus Cristo e lhes trazer conforto e consolo. Que Deus possa acompanhar e fortalecer vocês neste dia e para todos sempre. Algum pedido, agradecimento mais a colocar? Falemos com Deus em oração. Querido e gracioso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por trazeres a cada um de nós, também para as crianças, este meio da graça do Santo Batismo. Nós queremos te dizer que nos sentimos muito gratos por termos sido batizados, por termos sido acolhidos na fé por meio deste meio da graça que tu nos deixaste. Anima-nos, Senhor, a lembrarmos constantemente do nosso batismo, para deixarmos de lado as coisas que te desagradam e vivermos como novas criaturas, bendizendo, amparando, animando aqueles cansados ao nosso redor, que tu colocas para nós sermos teus instrumentos na vida dessas pessoas. De uma forma muito especial, Senhor, queremos te louvar pelos aniversariantes da semana, a começar pela nossa pátria, que vive momentos conturbados, mas temos a certeza que tu há de cuidar, tanto dos nossos governantes como de nós, cidadãos, para juntos mantermos a nossa pátria em bom caminho, de modo que possamos viver em paz, termos a liberdade para pregarmos o Evangelho e de uma forma muito especial que haja justiça para que todos possam ter o mínimo para a sua sobrevivência. Querido Deus, também te pedimos, também nos alegramos com o aniversário da Sônia, do Lucas, e te louvamos pela dádiva da vida que lhes concedes e abres diante deles mais um ano, que eles possam viver este presente teu sob tua graça e misericórdia, como batizados que são, como novas criaturas. Também, Senhor Deus, queremos chegar diante de Ti e Te pedir que Tu fortaleças, ampares aos cansados, aos enlutados, a família do seu Almir Martins. Te louvamos por tudo que de bom Tu nos ensinaste através dele, pelo legado nas vidas dos seus filhos e de sua família, particularmente pelo dom da fé que Tu permitiste que ele tivesse contato, e assim, por meio desta fé, que transcende aos nossos dias aqui e nos lembra da ressurreição e da vida eterna que Tu reservas àqueles que creem, que Tu deste com estas promessas, com esta realidade na vida dos seus filhos que aqui estão, da sua família, que eles possam Te louvar, retomar a caminhada de vida e viverem em fidelidade a Ti. Senhor, guarda-os sob
teus cuidados, todos os filhos, todos os demais familiares, de modo que juntos possam continuar a caminhada da vida sob os teus cuidados como família e mantendo entre si os princípios de fé e vida que tu legaste à família através do seu Almir. Recebe o nosso louvor e pedido de que tu confortes a todos no vazio que ficou, preenchendo com a tua presença, com teu Santo Espírito, de modo que todos sintam-se confortados. E tudo mais, Senhor, que nós lembramos, queremos dizer que tu és o nosso Deus e nos prepare para a ceia que logo depois vamos receber. Por amor de Jesus, o pedimos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar? Queremos cantar Graças Dou por essa vida. Também ela tem uma mensagem de ação de graças e coloquei aqui particularmente lembrando vocês, família, do seu Almir. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Queridos irmãos, chegamos ao nosso momento de Santa Ceia. Lembramos aí, estamos sempre à disposição para conversar sobre o sacramento da Santa Ceia, a quem quiser vir a participar conosco em alguma oportunidade. Quem puder, coloque-se de pé, vamos nos preparar para a ceia. Em cumprimento à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e atendendo o seu gracioso convite, celebremos a Santa Ceia para o fortalecimento de nossa fé na remissão dos pecados, para progresso na vida piedosa e para testemunho de comunhão e fé. O Senhor esteja com todos. Elevem os corações ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazer em oração é digno e justo. Digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha.
Semelhantemente, também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar, que tudo está preparado, o Senhor vos convida. Vou pôr aqui uma canção a cada quadro. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e corta. Por amor de vós. Este verdadeiro corpo e sangue do Salvador nos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Com paz o Senhor nos acompanhe. Amém. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e come. Este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte na cruz por amor de vocês. Também toma e bebe. Este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Querido irmão e irmã em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Queridos irmãos, tendo nós recebido o corpo e sangue do Salvador, vamos dar graças.
Toda vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças a Deus. Ó Senhor Jesus, nós te rendemos graças porque instituíste para nosso benefício e salvação esta maravilhosa ceia. Concede-nos sempre celebrá-la em memória de teu sacrifício por nós e também para testemunho e fortalecimento da nossa fé. Amém. Queridos irmãos, recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, amém, amém. Podemos sentar? Nos despedimos primeiramente de vocês, irmãos aí de casa. Aí também queremos deixar para você de casa e para todos nós os nossos avisos. Quinta-feira, então, 20 horas, nosso culto crioulo, ali no Piquete, com um jantar limitado a 50 pessoas. A Marina pode responder para nós como é que estão aí as inscrições, né? Também os valores e tudo mais. Falem com a Marina. E domingo, nosso culto normal aqui. Passa mais um. Na nossa noite de oração, os irmãos enlutados, nosso culto crioulo, pedindo que Deus abençoe, e também nossa continuidade, nosso telhado que está avançando um pouquinho cada vez mais. Em breve teremos as telhas colocadas, elas já estão aqui na nossa dependência, e certamente será de muita gratidão e alegria termos essa cobertura colocada lá. E assim nós nos despedimos, desejando também a toda a família do seu Almir que está conosco. Dizemos que as portas estão abertas, sempre estamos à disposição para esclarecimentos e orar para e com vocês. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe a todos. Também aí família Dona Almira e todo o pessoal que está chegando aí. Ficamos felizes aí, né, com a presença de vocês. Tenham todos uma abençoada semana. Fiquem com Deus, uma boa noite, uma boa semana.